19 de janeiro, um dízimo honesto e fiel. Este é o ideal que Deus espera de cada mordomo que toma conta do dinheiro que Ele nos dá, que toma conta das bênçãos que Ele dá para nós. Nós já estudamos que Deus confia totalmente em nós. Primeiro Ele dá a bênção e depois deixa assim que você decida se você vai devolver ou não vai devolver a parte que não é sua, é de Deus. Então Ele espera que você obedeça. Assim como no jardim do Éden, Deus deu a liberdade de Adão e Eva escolherem confiar em Deus ou acreditar no inimigo. E Ele não interferiu. Apenas Ele disse: se você confiar, você vai continuar gozando as bênçãos que eu estou dando. Agora, se você acreditar no inimigo e me desobedecer, você vai colher as maldições, ou seja, a ausência de bênçãos do próprio Deus. Então, o ideal é a fidelidade, a honestidade, um coração alegre, porque está podendo dar, ofertar, devolver. Tem muitas pessoas que não têm um salário para dar, não conseguem trabalhar porque tem problemas mentais, tem problemas, limitações. Muitas pessoas estão lá na favela, em lugares que não conseguem emprego, não conseguem sair daquela roda da miséria. Mas você não, você está recebendo a bênção. Você tem condições de ganhar o seu dinheiro ou a sua aposentadoria. E aí Deus é que está dando isso para você. Mais um dia de vida, mais uma noite para dormir, com o estômago cheio, em paz, em segurança, são bênçãos. Em 1 Coríntios 4, 1 e 2, diz assim: como vocês são filhos de Deus, mordomos de suas bênçãos, que administram as bênçãos de Deus, que tipo de pessoas nós deveríamos ser? Então, 1 Coríntios 4, 1 e 2 diz que as pessoas nos devem conhecer como ministros de Deus e de Jesus Cristo. E o que se requer de nós é que sejamos encontrados fiéis, não só para com Deus, mas com as pessoas também. Se você é um funcionário, se você é um patrão, se você tem a sua empresinha, se você tem a sua atividade, você deve ser fiel. Isso é que se espera e que se requer de um filho de Deus. Nós já estudamos que ser fiel no dízimo é adorar a Deus. É um tipo de adoração a Deus. E que nós aprendemos que a quantia deve ser a que foi indicada por Deus. 10%. Que o local que deve ser entregue é na casa do tesouro. É o lugar onde os ministros do Evangelho são pagos. O princípio do dízimo é honrar a Deus. Não é se aparecer. O propósito certo
da aplicação do dinheiro é apoiar o ministério de evangelização. É um privilégio apoiar a evangelização do mundo. Porque o nosso dízimo, ele não fica restrito aqui na nossa igreja, aqui na nossa cidade, aqui no nosso estado, aqui no nosso país. Não. O dízimo, ele vai sendo enviado, nem que for R$1, ele vai sendo enviado e reenviado a todas as partes do mundo. A Igreja Adventista está presente em mais de 200 países do mundo. E nosso dízimo chega em todas elas. A responsabilidade dos administradores da Casa do Tesouro é certificar-se de que os recursos do dízimo sejam usados de forma adequada. Então, nós devolvemos o dízimo, mas tem aqueles que são pagos para auditar, para cuidar de uma maneira direta esses valores do dízimo. Porque eles têm que encaminhar esses dízimos de acordo com o que Deus disse que deveria ser. Nós devemos fazer o que Deus mandou fazer. E os administradores devem fazer o que Deus mandou fazer também. Se eu não devolvo 10% do meu lucro ou do meu salário, na verdade eu não estou devolvendo o dízimo. Só se considera que está devolvendo o dízimo quando você devolve 10% da sua renda, do seu lucro. Se você não está devolvendo 10% para a Casa do Tesouro, está mandando para outros lugares, de acordo com sua cabeça, também deve ser considerado como não dizimista. Em Mateus 25, 19 a 21, quando seremos chamados a prestar contas da nossa maneira de administrar o dízimo de Deus, o que será dito aos fiéis? Então Jesus contou a parábola dos talentos. Diz que o patrão saiu para uma viagem longa e distribuiu para cada funcionário talentos. E diz, talentos eram em dinheiro na época, né? Um talento era muito dinheiro. Então pegou um segundo o que o patrão achou que cada um tinha o seu dom e disse, olha, eu vou dar 5 talentos. Era como se fosse 5 milhões de reais hoje. Para o outro, Deus deu 3 talentos. E para o outro deu 1 talento. Para todos receberam um talento. Então o que recebeu 5 saiu logo a negociar de maneira inteligente, administrar aquele dinheiro. E conseguiu, quando o patrão voltou, mais 5 talentos, além dos 5. Então ele devolveu para o patrão, o senhor me deu 5 talentos, eu trabalhei com eles e tenho mais 5, então um total de 10 talentos aqui na prestação de contas, que é no dia do juízo. O outro ganhou 3, foi negociar também, ganhou mais 3. 6 talentos. Disse, aqui estão 6 talentos. O senhor me deu 3 e eu negociei bem e agora tem mais 3, 6. E o que ganhou 1, ele achou que o patrão era muito rude. E falou, olha,
E o patrão é bravo. Se eu perder esse talento, não sei o que ele faz comigo. E escondeu o talento. E quando o patrão chegou, falou, que o talento que o senhor me deu está aqui. Não, está do mesmo jeito que o senhor me deu. Ou seja, ele não fez uma boa administração. Então, no dia do juízo, que é no acerto de contas aqui na parábola, diz que aquele que recebeu 5 ganhou 5, e o que recebeu 3 ganhou 3, o seu patrão disse, muito bem, servo, foste fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. O outro, que administrou mal os recursos do patrão, ele disse, servo mau, por que não colocou pelo menos no banco para render? E aqui eu teria os juros, pelo menos. E falou assim, então pega esse talento dele e dá para aquele que ganhou 10. Porque aquele que tem será dado, o que não tem, até o pouco que tem, será tirado. Então, a ordem de Malaquias 3,10 que Deus dá é, tragam todos os dízimos à casa do tesouro. Não se apela para gratidão ou generosidade. Se você for bonzinho, se for generoso, então você... Não é isso. Isso é uma ordem, isso é um mandamento. Dízimo é de Deus, não tem negociação. Não tem motivo que você possa dar para você se isentar dessa responsabilidade. É uma questão de simples honestidade. O dízimo é do Senhor e Ele ordena que lhe devolvamos aquilo que é seu. Educação, página 96, 97. E pede, Deus nos dá tantas bênçãos e pede apenas 1/10. E então ele usa o dízimo que é dele para prover os que estão no ministério, assim como era feito com os levitas no tempo de Moisés. E no tempo de Josué. Alguns argumentam que não gostam de como o dinheiro do dízimo é empregado. E, portanto, não devolve o dízimo. Ou envia o dízimo para outras coisas, para um abrigo de velhos, para cesta básica, para ajudar no hospital. Será que Deus quis dizer isso? Leve o dízimo à casa do tesouro, mas somente se você tiver certeza de que ali ele será empregado corretamente? É isso que ele disse? Não. Ele disse, tragam o dízimo na minha casa e seja empregado para mantimento da minha igreja, ou seja, para evangelização da igreja. É uma questão de fé. Experimente. Deus vai tomar conta da sua vida. Deus promete, provai-me nisso, se eu não derramar bênção sobre você. Deus nos abençoe. E quando chegar na segunda vinda de Jesus, possamos ser encontrados fiéis.